Olá, terceiros anos. Hoje nós teremos uma aula que vai falar um pouco sobre como ficou os Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Como eles passou por este período pós-guerra. E de cara aí, no livro de vocês, na página 85, nós temos aí o título que logo de cara que fala Estados Unidos, nova potência mundial. É sobre isso que iremos falar, sobre os acontecimentos, de forma rápida, para que vocês entendam melhor a atividade. Lembrando, comentem o vídeo, que através do comentário eu sei que vocês assistiram. E é interessante vocês prestar atenção no vídeo, que vai ajudar na atividade destinada a vocês. Os Estados Unidos pode ser considerada ainda hoje uma grande potência mundial em termos econômicos, em termos bélicos e também de influência cultural. No período pós-guerra, de 19 a 21, foi um momento de adaptação, na qual ainda estava saindo de guerra, o mundo estava abalado pela guerra, mas nos anos seguintes começou um processo de fortalecimento da indústria. A prosperidade da economia dos Estados Unidos proporcionou um amplo desenvolvimento da indústria. A indústria estadunidense ela cresceu tanto que proporcionou outras melhorias, como a construção, a abertura de estradas, construção de moradias, o crescimento da cidade e principalmente a aquisição de bens como automóveis, telefones, fogões, entre outros produtos. Algo que se ocorreu no início da década de 20 nos Estados Unidos, no Brasil só veio chegar na década de 50. Com esse amplo consumismo, principalmente em relação a automóveis, começa-se um processo de produção de automóveis em larga escala. Aí vai ter aí o Fordismo, que foi ser desenvolvido por Henry Ford. Em sua fábrica de automóveis, esse sistema de trabalho conhecido como Fordismo, cada trabalhador tinha uma tarefa específica. Com o auxílio de máquinas, dessa forma os automóveis eram produzidos com maior rapidez. Eram as linhas de montagem. Cada operário, cada trabalhador era responsável por uma etapa. Um ficava responsável pela montagem da roda, outro ficava por uma parte do motor, outro pelo chassi. Ou seja, cada trabalhador era responsável por uma etapa da produção, as chamadas linhas de montagem. O jeito americano de viver. Esse desenvolvimento econômico, a qual os Estados Unidos passou, proporcionou também uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de viver em sociedade, de vestir e de se expressar. Esse estilo de vida dos americanos tornou-se um modo de vida predominante nessas classes médias e altas dos Estados Unidos. Aí vem aí a questão da propaganda e do consumismo. Várias propagandas passavam a estimular o consumismo. Porque a cada novo momento surgiam-se novos produtos e a propaganda ainda leva as pessoas a ir para o consumismo. Tem o carro de último lançamento, os eletrodomésticos, os melhores. Uma casa não pode ficar sem um fogão, sem uma geladeira, ou o aspirador de pó para facilitar a sua vida, a máquina de lavar. Além de facilitar o dia a dia das pessoas, conferiam o status a quem possuía. Tem uma geladeira, tem uma TV, tem um rádio. Ou seja, era uma forma
de também divulgar o status daquela pessoa. Aí iniciou-se então uma grande procura por esses bens. E o jeito americano de viver era também ligado à ideologia do consumismo, que na década de 20 inicia-se nos Estados Unidos e mais para frente vai se difundir em outros países. Na imagem temos aí o padrão de uma família americana, o modo de viver dessa família. Observa-se a família sentada, os filhos, o diálogo, mas principalmente podemos observar aí os itens que vai demonstrar esse status social. O rádio ao fundo, o lustre, os móveis, as vestimentas. Isso daí vai caracterizar esse modo americano de viver, que aos poucos vai ser difundido ao mundo como o ideal de uma vida, entre aspas, feliz. Quando falamos em cultura de massa ou mass média, estamos falando justamente daquele produto cultural que não é mais individualizado. O que se é produzido é para uma grande parte da população. Por exemplo, uma música. Uma música ela não é feita para o indivíduo. Ela não é feita para um grupo apenas. Ela é padronizada para um grande número. Um programa de rádio, um programa de TV, uma novela, ele revela essa cultura de massa. Ele busca uniformizar a informação e essa informação tem que atingir um maior número de pessoas. Então, as produções culturais também passaram a ser bem que podiam ser consumidos, vendidos ao grande público. Para designar esse tipo de produção cultural, criou o termo cultura de massa, que é destinado a uma grande parcela da sociedade. Daí temos o cinema, como na ilustração aí, na época que ainda o cinema era mudo. Como observamos, a tela refletia as imagens, era refletida as imagens, e o pianista era responsável pela animação. Com essa vinda da cultura de massa, teve a questão também dessa mudança de comportamento. Os padrões de beleza começaram a ser determinados pelos astros do cinema da época. Como os artistas se vestem, como os artistas cortam seus cabelos, como eles se portam em sociedade. Então, nesta época, as roupas começam a ficar mais ousadas, os cabelos das mulheres mais curtos. E as mulheres agora passavam a trabalhar aquele ideal de trabalhar fora de casa. Então, a pacata vida da mulher que vive no lar, para a família, começa a ser modificado. Foi uma época que a preocupação com a forma física e com a aparência se tornou comuns aos jovens. Apesar desse modo americano de viver, que era muito comum entre as famílias de classe média e média alta, havia também outro problema muito, digamos assim, triste e que ainda hoje, infelizmente, costumamos presenciar. Muito preconceito em relação aos negros, aos judeus, católicos e imigrantes. Estes passaram a ser vistos como anti-americanos. Aqueles que eram vistos como anti-americanos acabavam sendo excluídos pelos chamados nacionalistas, aqueles que não faziam parte da nata, da elite americana. Aí vai surgir grupos infelizes, como o chamado KKK, Ku Klux Klan, que era uma manifestação de intolerância
um grupo supremacista, racista, formada por nacionalistas, extremistas e fanáticos religiosos. Eles defendiam o que eles chamavam de quê? De pureza. Eles se sentiam puros. Então eles passavam a perseguir negros, judeus e imigrantes. E muitas dessas vezes, dessas perseguições, acabavam com incêndio a casa do que eles não viam com bons olhos, perseguição, subemprego para essas pessoas que eles perseguiam. Vemos aí na imagem como eles se portavam, como eles se vestiam, com esses capuz brancos. É muito triste e penso que hoje ainda existem grupos que defendem isso, muitas vezes sem nenhum conhecimento. Nos Estados Unidos, além da intolerância racial, religiosa, houve também um momento em que as bebidas alcoólicas passaram a ser proibidas. É justamente a lei seca. A lei seca proibia a fabricação e o transporte e o consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Mas do que pensava que essa proibição ia dar bons frutos para os Estados Unidos, fez com que houvesse um aumento no tráfico de bebidas. Daí vai surgir uma figura conhecidíssima chamada de Al Capone, que foi um dos maiores chefes da máfia de bebidas clandestinas, um dos maiores gangsters dos Estados Unidos. Vejamos aí a foto de Al Capone. A proibição não contribuiu para uma época de ideias e vidas limpas, como queria os seus defensores. Ao contrário, o número de estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas clandestinamente aumentou e muito. Quem assistiu os Simpsons tem um episódio que ele fala justamente deste período do consumo, da proibição do consumo de bebidas alcoólicas. A Grande Depressão. O que foi a Grande Depressão? Foi a década de 20 gerou muitos investimentos na Bolsa de Nova York, nas bolsas americanas, mas principalmente em Nova York. Isso fez com que as ações começassem a se valorizar além daquilo que ela tinha aquele valor. Então foi um crescimento não sólido, mas superficial. Porém, os setores produtivos começaram, nessa euforia, a perceber que esse crescimento não existiu. Então, de uma hora para outra, a economia quebra. Muito empréstimo, muita hipoteca, ou seja, a economia estava baseada em vento, não estava sólida. Então ele começou a haver uma desaceleração, levando à quebra das bolsas, da Bolsa de Valores de Nova York. Foi o crash da bolsa. Esse dinamismo baseado na especulação, no preço das ações, figurou numa das maiores crises da economia mundial, podemos dizer assim. Na fotografia de 29 mostra um homem vendendo o carro por $100. Ou seja, os bens de consumo perderam valor. Muitas das vezes eles eram comprados a custo de hipotecas, ou seja, sem um valor real. Qual foi o reflexo para a crise? Desemprego. Quem tiver a oportunidade de assistir o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, ele vai retratar justamente isso. A quebra da bolsa, o desemprego, fechamento de fábricas, salários congelados, desemprego, queda de produção, greves. Vocês vão lá no Google Classroom, que vai estar o texto
que demonstra justamente como estava os Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Leiam com atenção para que vocês possam responder as perguntas disponibilizadas também no Google Classroom. Atenção então para os questionamentos. Na atividade, vocês encontram o formulário. Vejam lá, abram e preencham. Primeiramente, vocês tentam colocar o nome de vocês completo, não esqueçam. Depois marquem em qual turma vocês estão, para poder passar para as 3 questões, que diferente das anteriores, esta vai ser dissertativa. Então, a Primeira Guerra Mundial afetou profundamente o desenvolvimento econômico e social dos países europeus. Entretanto, os Estados Unidos saíram do conflito com uma economia muito próspera do que entraram. Descreva as transformações daquele contexto e aponte como isso resultou num período conhecido como vibrantes anos 20. No texto, vocês lendo, encontrarão respostas aproximadas, tá bom? E tentem responder. No segundo, vocês vão ter que responder por que os Estados Unidos transformaram radicalmente sua política imigratória a partir dos anos 20 e quais foram os sinais de intolerância que explicitaram o apoio social às novas medidas. No texto também, lembro, vai ter as respostas. Tentem argumentar. Terceiro, explique o que foi a queda da Bolsa de Nova York, a maneira como ela afetou a economia mundial e como a política adotada por Roosevelt procurou combater essa crise a partir de 1933. Então essas são as perguntas. Respondam. Lembrando que estou à disposição para as dúvidas. Então, qualquer dúvida que surja, procurem-me no privado do grupo lá do WhatsApp. Tá bom? Então, tchau. Até próxima aula ou, surgindo dúvidas, estarei à disposição.